Colocar aqui para vocês as células que tem em cada tecido, tá? No caso, o conjuntivo, ele é aquele que é mais variado, né? Então, no tecido conjuntivo, a gente vai ter... Lembrem-se que o conjuntivo, ele se divide, né? Nós temos o tecido conjuntivo propriamente dito. Quais são as células do propriamente dito? Principal. Tem os fibroblastos, né? Fibroblastos. A gente pode encontrar aqui os macrófagos, tá? A gente pode encontrar os mastócitos. Nós podemos encontrar os plasmócitos e as células mesenquimatosas. Então, tudo isso aqui é só de tecido propriamente dito. Aí lembra que o tecido ele também pode ser especializado, né? Ou seja, ele pode ser formado pelo tecido adiposo. O tecido adiposo, a gente já vai encontrar os lipócitos ali, né? Ou também conhecido como adipócitos. Então já são um grupo de células que fazem parte das gorduras. Ah, pessoal, a gente tem as cartilagens também, né? Beleza, cartilaginoso. Isso até que a gente viu até agora. Cartilaginoso. E aqui você vai encontrar quem? Qual é o nome das células da cartilagem mesmo? Lembra do prefixo, né? Cartilagem começa com... Como é o nome do peixe que tem o esqueleto de cartilagem? É um condricte. Então, o nome da célula é... Isso aí. Condrócito, condroblasto, né, gente? Condroblastos ou condrócitos. Então, você vai encontrar isso aí. Aí, no osso, né, que foi o último que a gente viu, compõe o tecido ósseo. Aí você já vai encontrar 3 grupos de células, né? Você vai encontrar quem? Os osteoblastos, seguido de osteócito e seguido de osteoclastos. Então, são essas células que a gente andou vendo, tá, pessoal? É bastante célula, né? Bastante nome para decorar. Mas elas são distribuídas em diferentes tecidos também. Tá? Aí o próximo que a gente vai falar é sangue, tá? Assim que a gente terminar. São essas aqui, tá, gente? São 7 questões. Bora, mulher. Ainda tá pensando, ainda tá ainda acordando, né? Tá aquecendo a máquina, né? Os primeiros horários são dose, né? Primeiro tempo, segundo tempo, você ainda tá em modo ainda automático, né? Diga. Então, disco epifisário são discos que são encontrados nos ossos, na ponta dos ossos, tá? Ó, a última aula, gente, a gente falou de osso, né? Aí, não sei se vocês se recordam que eu peguei um osso longo, né, e esquematizei para você. Eu disse que o osso longo ele pode ter algumas estruturas. Quais são elas? Ó, algumas cartilagens, como é o caso da cartilagem articular. Essa cartilagem articular, como o nome está dizendo, ela fica nas articulações, formada por um tipo de cartilagem do tipo hialina, tá? E aqui então você vai ter uma cartilagem. Vamos colocar aqui, ó, cartilagem articular. Só que eu disse para vocês que vocês também têm uma outra cartilagem na cabeça do osso. Onde, prof? Bem aqui, ó. Bem aqui você também tem cartilagem. Essa cartilagem da cabeça do osso, ela é chamada de disco de cartilagem. Também chamado de disco epifisário, tá? Disco epifisário, também conhecido como disco de crescimento, cartilagem de crescimento, tá, gente? Então você tem 2 estruturas cartilaginosas aqui, tá? Ambas formadas de cartilagem hialina. Beleza? Beleza, professor. Qual a importância dessa cartilagem? A cartilagem articular é a cartilagem, gente, que vai promover o que? O deslizamento osso-osso. Então ele é lisinho, né? Desliza, então vai facilitar os movimentos, reduzindo os atritos ali naquela região, tá bom? Já o disco epifisário, gente, ele é também conhecido como disco de crescimento.
Essa cartilagem aqui, ó, ela vai ser substituída por osso, né, com o passar do tempo. E o que que é interessante? Se você quiser descobrir se você ainda vai crescer, se esse osso vai se alongar ainda mais um pouco, você bate o raio-x de certos tipos de ossos, principalmente das extremidades, né, do corpo. Se você já tiver essa cartilagem totalmente preenchida por osso, já era, cresceu o que tinha que crescer. Agora, se você tiver ainda, né, no caso, uma certa espessura dessa cartilagem, significa que ela ainda pode ser substituída, então você ainda pode crescer um pouquinho mais, tá? Essa cartilagem aqui, ela serve para, né, ser substituída por osso e, nesse caso, promover o crescimento, o alongamento do osso longo, tá? Então, lembrem-se disso. Só que eu disse para vocês que o osso ele também tem outras partes, né? Ele tem uma parte oca, né, preenchida por gordura ou por tecido conjuntivo. No caso, essa parte oca aqui, ó, ela pode ser preenchida pelo tecido hematopoético, certo? E o tecido hematopoético aqui compõe a medula óssea amarela ou vermelha? Beleza, então aqui você tem a medula óssea vermelha. Qual a importância dessa medula? É aqui que ocorre a função de produção das células sanguíneas, tá bom? Mas você também pode encontrar uma outra medula, tá? E essa medula ela fica situada na região mais central aqui do nosso osso, tá? E aqui ela é preenchida por gordura. Nesse caso, aqui você tem uma medula óssea mais amarelada. Medula óssea amarela. Então a medula óssea vermelha, ela é formada por células do tecido conjuntivo, tá? Do tecido chamado de hematopoético, beleza? Eu acredito que a gente vai falar disso aqui ao final da aula. E a medula óssea amarela, gente, ela é formada por gordura, tá? Então, células adipócitos. Coloca gordura, né? Preenchido por gordura. Tá? Então, essa é a diferença. Beleza? Outra coisa, gente, não sei se eu cheguei a falar na última aula, o osso, ele é revestido externamente, tá? Por quê, professor? Por um tecido conjuntivo chamado de periósteo, tá, gente? Não esqueçam. A gente falou nas aulas de cartilagem que as cartilagens elas são envolvidas e nutridas por um tipo de tecido conjuntivo. Mas lá a gente chama de pericôndrio, né? Aqui, essa capa de tecido conjuntivo, denso, não modelado, vai compor o que a gente chama de periósteo, tá? Periósteo. O que que o periósteo faz, gente? O periósteo, vou até colocar aqui umas informações, tá? Ele é uma membrana, tá? Uma membrana de tecido conjuntivo, tá? De tecido conjuntivo propriamente dito, para ser mais exato. Essa membrana, ela é extremamente vascularizada, tá? Então vamos colocar aqui, vascularizada, legal. Essa membrana, gente, ela é inervada, tá? E a função dela é fazer o quê? A nutrição do osso, né? Promover a nutrição do osso, tá? Então essa membraninha que cobre os nossos ossos, ela vai receber o nome de periósteo. Lembra que peri é aquilo que está cobrindo, né? Que está sobre. E ósteo tem a ver com osso. Beleza? Tem a ver com osso, tá? Gente, eu vou aproveitar o gancho aqui, ó, e vou fazer algumas coisas aqui, porque na última aula eu lembro que foi meio corrido, e eu acho que eu não falei muito bem das funções, né, do osso. Ó, a gente viu na última aula que o tecido ósseo é aquele que formará quem? Os nossos ossos, né? O osso, gente, ele é um órgão, né? Ele é um órgão. Mas você tem vários ossos no corpo, aí vários órgãos formam um sistema, né? Então você tem aqui um sistema esquelético. O osso em seu conjunto vai formar quem? O esqueleto, né, gente? O esqueleto. Então o esqueleto é um sistema formado por pelo menos 206 ossos, a 210, tá? Ossos, com algumas variações, alguns se fundem, o bebê tem até mais. Enfim, 206 ossos. E dentro desses ossos você tem vários, né? Você tem vários tipos, tem ossos planos, né? Ossos
chatos, tá? Achatados, né? Existem ossos curtos, existem ossos longos, né? Então existem vários tipos de ossos. Existem ossos pequenininhos pra caramba, chamados de ossículos, que são ossos que ficam dentro do nosso ouvido, né? Bigorna, martelo, estribo, e tem ossos que são muito longos, né? Como o fêmur, que é o maior osso do nosso corpo. Legal. O osso, gente, ele tem algumas funções. O esqueleto barra osso tem algumas funções. Vocês poderiam me dizer algumas funções do osso, esqueleto? Vai lá. Esqueleto. Qual é a função do esqueleto? Então, você vai sempre lembrar da sustentação. Então, essa é a primeira função, né? Então, a função do esqueleto é fazer a sustentação do nosso corpo. Lembrando, gente, lembrando que, no caso, existem animais onde o esqueleto ele pode ser feito de cartilagem ou ele pode ser um esqueleto ósseo. O nosso esqueleto ele é feito de quê? De osso, mas no adulto. Quando a gente é um feto, ele é feito de cartilagem, né? Então ele é substituído. Não vá confundir. A cartilagem não dá origem ao osso. A cartilagem ela é substituída por osso. Tudo bem? Substituído por osso. Então, primeira função. Então, eu vou colocar a sustentação de animais mamíferos, tá? Répteis, aves. E no grupo dos peixes, é bom você destacar, porque eu falei que tem peixe de esqueleto cartilaginoso e peixe de esqueleto ósseo. Se o animal ele for um peixe de esqueleto cartilaginoso, então ele é chamado de condricte, né? Se ele for um peixe com esqueleto totalmente feito de osso, então ele é do grupo dos osteíctes, tá? Vamos colocar aqui. Então, peixes osteíctes. Lembra que ícte é peixe e ósteo é osso, tá? Então guarda esse detalhe aí. Outra coisa, para que mais serve o teu osso? Osso barra esqueleto. Para que ele vai servir no teu corpo? Além de te sustentar. Beleza, então ele tem função mecânica, né, gente? Beleza, função na movimentação mecânica. E na verdade, o osso em si ele não se movimenta, né? Ele não tem movimento próprio. O osso não tem. Quem faz o movimento do teu corpo são os músculos, certo? Então, o que acontece? O músculo, ele está preso ao osso. Então, você tem aqui, ó, um osso, beleza? E no osso está ligado o músculo, tá? Por exemplo, ó, aqui eu tenho meu braço, né? E eu estou levantando, por exemplo, o meu antebraço. E, na verdade, o músculo ele tem que estar ligado, a sua inserção tem que estar no meu antebraço. Como é uma musculatura que tem a capacidade contrátil, quando ela diminui, né, ali a carne dela, né, o músculo, né, a fibra, ela diminui, ela está se contraindo. E quando ela diminui, ela acaba puxando meu antebraço. Aí o que acontece? A gente tem ali, então, o músculo, né, que pode ser um bíceps. E o bíceps, ele tem uma origem aqui no ombro, né? E ele vai ter uma inserção ali no osso do antebraço. Esse aqui é o músculo. Qual é o nome da estrutura que liga o músculo ao osso, gente, mesmo? Tendão. Então, você tem aqui, ó, um tendão que vai fazer essa conexão entre a minha musculatura. Lembrando que a musculatura ela é chamada de musculatura esquelética. Por quê? Porque ela se liga ao esqueleto através de estruturas que a gente vai dar o nome de tendão, tá? Então esse aqui é o tendão. E o tendão ele é feito de que tipo de tecido? Denso, muito bem. Modelado ou não modelado? Modelado. Então sendo assim, ó, na verdade o osso ele é como se fosse uma alavanca, ele é como se fosse um suporte rígido para o músculo, né? Então, nesse caso, a gente tem o movimento do braço, o osso ele dá o quê? Apoio rígido para a musculatura se fixar ali, certo? Então, o osso ele vai estar envolvido nessa ação também, tá? É claro que ele está junto, né, com o músculo, no sistema de movimento do corpo, né? Sistema articular e tal, também chamado assim. Beleza? O que mais que a gente pode considerar como função do osso? Proteção. Essa daqui não pode faltar, né, gente? Quando a gente fala proteção, ele está fazendo o quê? Está protegendo órgãos, né? Órgãos vitais, órgãos sensíveis, tá? Então, proteção de órgãos dentro de sistemas, né? Por exemplo, ó,
Exemplo, na nossa cabeça a gente tem capacete, né? Como é o nome do capacete que a gente vai ter na cabeça? É a caixa craniana, né? Caixa craniana. Ou seja, na tua cabeça você tem capacete, ó, duro, né? O teu coco que protege o teu encéfalo, que são órgãos fundamentais, essenciais para o controle dos outros sistemas, né? Beleza. Aí você também tem outro exemplo aqui no peito. Você tem grades, né? Essas grades são as costelas. Elas protegem quem? Os órgãos da caixa torácica, os órgãos que estão dentro da caixa torácica. Quais são eles? Pulmão, coração, né? Uma parte do fígado aqui, estômago, né? Parte dos órgãos do sistema digestivo. Legal? Então aqui nós teremos então a caixa torácica, tá? Aí a gente também tem aqui uma caixa, né? Que é a caixa pélvica, né? Então a gente tem aqui a pelvis, beleza? Então nesse caso são os ossos que a gente fala popularmente como bacia, certo? Então aqui a gente tem órgãos que protegem, são protegidos no caso por essa caixa. Órgãos do sistema reprodutor, partes dos órgãos do sistema urinário, beleza? Tá bom. Proteção dos órgãos. O que mais que o esqueleto serve? Para que ele serve também, além disso? Tem uma função que a gente sempre esquece. Osso armazena alguma coisa? Cálcio. Sais diversos, né, na verdade. Gordura, né? Beleza? Então ele tem uma função de armazenamento. Vamos colocar aí? Armazenamento. Armazenamento, ou a gente pode colocar como reserva, tá? Então no osso, gente, a gente tem uma fonte, uma reserva de quem? De sais minerais, tá? Reserva de sais minerais. Quando a gente considera principalmente ali o cálcio, quando a gente considera principalmente ali, ó, o fosfato, quando a gente considera ali o magnésio, a gente tem fonte desses sais minerais ali dentro do osso. Então, caso a gente necessite, né, dessas substâncias estejam em falta no músculo ou no sangue, a gente recorre ao osso, vai lá para o osso, tira um pouquinho e manda para o sangue. Vocês ainda lembram ainda quais são os hormônios que participam dessa troca? Lembra que eu disse para ti na última aula? Exato. 2 hormônios, né? Quais são? Calcitonina, né? São 2 hormônios. Exatamente. E o paratormônio. Paratormônio. Então, gente, esses 2 hormônios, eles estão envolvidos, né, nessa troca. Lembra o que a calcitonina ela faz? Ela tira de onde para onde? E manda para onde? Exatamente. Não, é o contrário. Ela tira do sangue e manda quase, né? Pro osso. O paratormônio tira do osso e manda pro sangue. Então, o que que ele manda, professor? Ele manda essas substâncias, né? Lembra que o cálcio, cara, ele, além de compor os nossos ossos, né? Ele é importante na matriz óssea. O cálcio, ele também participa de processos fisiológicos, né? Não sei se vocês se recordam, mas o cálcio, ele também participa do processo de contração, né? Do músculo. O cálcio ele também participa do processo de coagulação sanguínea, tá? E você também precisa de cálcio, gente, para a propagação do impulso nervoso, tá? Lembrem-se que a liberação daqueles neurotransmissores na sinapse nervosa depende de cálcio. Então, assim, meu amigo, o cálcio ele é uma coisa muito importante, né? Na fisiologia e na estrutura. Então você às vezes requer, precisa dele, então às vezes está em falta, né, no corpo, a fonte é baixa, você tem que se alimentado pouco, aí a gente recorre a essa reserva que está lá dentro do osso. É claro que com ação hormonal aqui também, beleza? Então lembrem-se disso, tá? Então foi isso aqui que a gente acha que não falou muito bem na última aula, tá? São as funções, né, do nosso osso, tá? Como é que o osso ele se organiza também, gente, né? Acho que também não deu tempo. O osso, se a gente for olhar microscopicamente, né, eu fazer aqui um pedaço, cortar um pedaço do osso, o osso ele é formado por algumas porções, tá? De fora para dentro, o que que a gente tem? Eu disse para ti que o osso ele é revestido por uma camada de tecido conjuntivo. Como é que a gente vai dar o nome? Periósteo, né? Então, por fora, na verdade daqui não, né? Daqui. Por fora,
O osso ele é revestido por um tipo de tecido conjuntivo, tá? Esse tecido conjuntivo tu vai dar o nome de periósteo. E o periósteo ele faz o quê, professor? Ele faz aqui, ó. Cadê? Periósteo. Tá aqui fora, né? Periósteo ele faz a nutrição, a inervação do teu osso. Então o osso dói quando quebra? Vocês já quebraram o osso, gente? Dói, né? Dói. Só o osso é vivo? O osso é vivo, cara. Assim, a matriz não é, né? Porque a matriz é inorgânica, mas ele é feito de células, células vivas. Então o osso é vivo. O osso dói, o osso sente? O osso em si, né, ele dói e sangra, tá? Porque ele é inervado e ele é vascularizado. Então sim, vai doer, vai sangrar. Legal? Outra coisa, gente. A gente tem muita inervação em vasos sanguíneos no periósteo, que é a membrana de tecido conjuntivo que envolve ele, tá? Dentro do osso, a gente tem uma parte oca, né, onde fica a medula, por exemplo, aqui, ó. Essa medula. E a gente já vai dar o nome dessa parte interna do osso, a gente vai chamar de endósteo, tá? Então você tem, ó, o periósteo e o endósteo. O periósteo está para fora e o endósteo está para dentro. Ambos são feitos de tecido conjuntivo, tá bom? Propriamente dito. Propriamente dito, propriamente dito. Beleza? Outra coisa, gente, o osso, ele normalmente ele é formado, no momento da sua formação, as células, elas se comunicam, assim, ó, elas vão formando, ó, uma organização assim, ó, onde quando você olha para o osso ele é formado, ó, de estruturas que a gente vai chamar de estruturas concêntricas. Por quê, professor? Porque as células, elas se organizam, ó, ao redor de furos, beleza? De furos. Por que, professor, que elas crescem assim? Porque nesses furos, nesses tubos que perfuram o osso, a gente vai encontrar, ó, canais por onde dentro dele vai passar quem? Vasos sanguíneos. Então, dentro aqui, ó, eu tenho vasos sanguíneos e eu tenho também o quê? Uma inervação. Ou seja, gente, as células, elas se organizam quando elas desenvolvem, né, o seu crescimento, elas vão crescendo, formando espécie de anéis. A gente fala que esse desenvolvimento ele é concêntrico, ou seja, eles se reúnem ao redor de um canal, tá? E esse canal, por dentro, vai passar o quê? Vasos sanguíneos e vai passar nervos. É igual a parede da construção, gente. Vocês já perceberam que uma parede ela é rígida e dura, né? Mas não passa fio dentro dela? Mas o fio elétrico, ele passa dentro de onde numa parede? Mas dentro de tubos, né? De canais. Quando você está vendo uma obra, não existe aqueles canais amarelos, chamados de conduíte? Vocês já viram isso, gente? Né? Ali passam fios. É igual a parede rígida. O osso ele é rígido, mas dentro está passando canais. Esses canais estão os nossos vasos e a nossa inervação. Então, esse canal aqui, pessoal, quando você corta o osso, vai perceber que esse canal ele está passando assim, ó, transversalmente ao osso, tá? Transversalmente ao osso. Por exemplo, aqui eu tenho um osso longo. Se eu pegar um canal desse, transversalmente falando, ó, ou transversalmente, longitudinalmente falando, ó, esse canal aqui, longitudinal ao osso, a gente vai dar um nome de canal de Havers, tá? Canal de Havers, chamado de sistema de Havers também. Quando esse canal se comunica com um canal transversal ao nosso osso, ou seja, a gente também tem conexões aqui, ó, perpendiculares. Então você tem aqui o canal de Havers e o canal perpendicular ele é chamado de canal de Volkmann, tá? Esses canais, eles são muito importantes porque é dentro deles que se comunicam vasos sanguíneos, nervos. Então, sim, o nosso osso ele é todo inervado, ele é todo vascularizado. Por isso que ele é osso, ou por isso que ele é vivo. E é por isso que ele precisa ser nutrido, né? Porque ele é uma coisa viva. Então, as células vivas estão ali se comunicando. E o que é interessante, gente? Essas células, que são chamadas de osteoblastos, né? Essas células, elas acabam se ficando aprisionadas na própria matriz. A matriz é dura e elas vão ficando presas, né? Aí o que é interessante?
elas vão formando, ó, pequenos canalículos, né? Que vão se comunicando com outras células. De novo, as células começam a produzir matriz, ficam aprisionadas na própria matriz dura, rígida, e elas se comunicam umas com as outras através de canais pequenos, canalículos. É como se as células ficassem de mãos dadas umas com as outras ali, né? Que se comunicando por esses pequenos canais, tá? Pequenos canalículos que a gente chama de osteoplastos, né? Então a célula ela fica aprisionada, olha só, é como se ela estivesse presa aqui na matriz, só que ela se comunica com outras células através de quem? De pequenos canalículos. Ó, ela está aprisionada na matriz, mas ela está conectada com outras células. É claro que aqui eu desenhei duas células, mas no osso ela está conectada assim, ó, com várias células de modo concêntrico, organizadamente, concentricamente, tá? Então é dessa maneira que os ossos eles são organizados histologicamente falando, tá? Vocês já terminaram as atividades? Tem alguém que ainda está fazendo, gente? Bora comentar? Vamos corrigir algumas aí? Pegar esse finalzinho aí de 15 minutos? Bora lá. Primeira questão, a questão 2, né? Vamos nessa, vamos acordar, vamos acordar. Bora ler pra gente? Vai lá. Como é que é seu nome? Bora, Elizabeth. Pergunta alguma coisa. Opa, a 1 não era não, é a 2, né? É. Bora nessa então, gente? Cartilagem, né? Ele está dizendo que eles apresentam vasos para sua oxigenação. Cartilagem é vascular ou avascular? Então tá errada essa. Não apresenta vasos. De onde que vem a nutrição das cartilagens? Do pericôndrio, que é feito de que tecido? De qual tipo? Denso, propriamente dito, né? Tá bom, muito bem. B, possui pouca substância intercelular. Cartilagem é feito de que tecido? É conjuntivo, né? E uma característica geral dos tecidos conjuntivos é muita matriz. Nesse caso, não dá para marcar, né? Então, muita matriz, muita substância intercelular. C, ele está dizendo que as cartilagens aparecem apenas nas articulações. Onde que as cartilagens aparecem? Aqui eu dei dois exemplos, ó. Articulação, mas a gente encontra também na parte da epífise do osso, né? Só dois exemplos, mas eu tenho cartilagens em diversas partes do corpo. Vocês ainda lembram ainda? Manda uma pra gente aí. Estrutura de partes moles, né? Traqueia, laringe, epiglote, né? Vias aéreas, respiratórias, enfim. Vamos para D. Pode apresentar fibras proteicas como o colágeno em suas células, certo ou errado? Tá certo, gente. O colágeno, ele tá presente, mano, tudo que é tipo de tecido. O colágeno, ele tá na tua pele, na derme, nos ossos, nas cartilagens, nos tendões, nos ligamentos, tá bom? Então, o colágeno é a principal proteína do corpo, do nosso organismo. Então, o que tá errado na letra L? Tá dizendo que se origina a partir do tecido ósseo. Qual é o erro dela? Acabei de mencionar isso. A cartilagem não dará origem ao osso, ela é substituída por osso, tá, gente? Então tá errado eu dizer que a cartilagem vai dar origem ao osso. Ela é substituída pelo osso, tá? São células diferentes, são tecidos diferentes. Então a letra certa é a letra D. Então a questão número 2. Questão número 2, letra certa, a letra D. Vamos para 3. Elizabeth, quem lê pra gente? Escolha alguém. A gente vai lendo assim para dinamizar mais, tá bom? Para a gente acordar também. 9 horas já, né? 10 horas já. Bora, meu. Qual é o seu nome mesmo, cara? Bora, Vinícius. Serve para diante, o osso também é distribuído apresentando certa complexidade de infraestrutura. É correto afirmar sobre a estrutura apresentada, exceto. Tome cuidado, exceto significa que todas estão corretas, mas uma não tá. Ele quer que você encontre isso, né? Deixa eu continuar aqui, então. Letra A, ele está dizendo que a estrutura 3 é o local de produção dos eritrócitos, leucócitos e plaquetas. Qual é a estrutura número 3? Olha para ela.
Medula óssea vermelha, tá certo isso? É na medula óssea vermelha que a gente vai produzir as células do sangue. Por isso que é o formato de tecido hematopoético. Então tá correto. Vamos para a próxima. Em um aparecem condrócitos. Um é a cartilagem. Cartilagem. Se é cartilagem, ela tem o quê? Condrócitos, condroblastos. Tá correto essa daqui. Ele quer errada. C. Em dois há tecido esponjoso. Olha para o 2. Sim, gente. Essas trabéculas, né, que ele fala, são os espaços, né, que ficam aqui, ó, no osso. Lá na cabeça do osso, esses espaços eles são preenchidos pelo tecido hematopoético, né? Quando a gente olha um osso, ele é formado por uns buraquinhos aqui, ó. Esses buraquinhos aqui a gente chama de parte esponjosa do osso, ou osso esponjoso. Porém, quando você olha na diáfise do osso, que é a parte mais, né, mediana aqui do osso, você vai perceber que ela é formada por um osso compacto, né? Ou seja, a gente não vai conseguir encontrar essas trabéculas, né, nessa região de osso compacto. Mas está correto isso daqui, tá? Isso aqui está correto. Essas trabéculas têm função de absorver os impactos, armazenar tecido hematopoético, tá? Letra D, ele está dizendo que em 5 há tecido ósseo compactado com células mortas. O 5 tu tem o osso compacto, mas ele diz no texto, lá em cima no enunciado, que o tecido ele é vivo, cara. Então você não tem células mortas, você tem células vivas. Não dá para marcar isso aqui. Você pode me dizer um tecido que tem células mortas? Mais na superfície, inclusive, né, cara? Tá bom? Realmente, tecido epitelial é formado de células mortas, mas na zona mais apical do tecido, mais superficial. E então a letra E tá certa, né? Em 4 há tecido adiposo. Cadê o 4? Medula óssea amarela, de fato. Medula óssea amarela é essa aqui, ó. Então aqui você vai encontrar gordura representado pelo tecido adiposo, tá? Então isso aqui tá correto. Vamos para então, letra certa, letra D. Cadê 3? Letra D também. Vamos para 4. Bora, Vinícius. Quem lê 4 para nós? Gustavo, né? Bora, Gustavo. Processo de ossificação, o papel dos osteoclastos é Mole, 3 células, né, são do osso. O que o osteoclasto faz, Gustavo? Pô, você não estava mesmo, verdade. Segunda-feira. Vinícius, o que faz os osteoclastos? Ele absorve. Exato. Gente, você tem 2 células principais, né? O blastos, que é a mesma coisa que o osteócito, e o clasto. Anote aí para quem não veio, hein, pessoal? O blasto, ele forma osso. De novo, blasto forma osso. É como se você estivesse construindo uma massa para construir uma parede, fazer uma massa para construir a parede. Então você está construindo uma parede, você precisa de cimento, precisa de reforço. Então é você que é o osteoblasto fazendo a parede, a massa do concreto. Se você está destruindo a parede, se você está degradando a parede, ou seja, degradando o osso, você é chamado de osteoclasto. O clasto, em contrapartida ao osteoblasto, ele deteriora, ele come matriz, tá? Então ele come matriz. O osteoclasto, ele está responsável, pessoal, pela modelação do osso, tá? Modelagem do osso. Lembrem-se que a gente não fica com o mesmo osso a vida toda, a gente renova essa matriz óssea, tá, gente? Quem faz isso é o osteoclasto, ele ajuda nisso. Olha só esse detalhe aqui, ó. Você me disse que o paratormônio faz o quê? Passa Do osso pro sangue. Aí você se pergunta, então o paratormônio estimula que células? O blasto ou o clasto? Clasto. Porque se tu tem que tirar a matriz para pegar aquele cálcio e jogar para o sangue, então tu tem que estimular o osteoclasto. Então assim, né? Em linhas gerais, o paratormônio ele estimula os clastos, enquanto a calcitonina estimula quem? Os blastos, né? Tá bom? Então, gente, a questão 4 é a letra B, não tem segredo, reabsorver matriz óssea. Lembrem-se que essa célula é formada por a mesma coisa que os macrófagos, né? São macrófagos.
só que macrófagos do osso. Legal? Bora para a próxima. Então, questão 5. Bora, Gustavo. Quem lê? Escolha alguém aí pra gente. Rayana? Maiana. Bora, Mai. Observava sobre o tecido todo o seu fechamento. Vocês ainda lembram, gente? Qual é o tecido de cicatrização no processo de cicatrização? Quando você tem uma ferida bem aberta, ela se fecha uma hora. Se o ferimento ele não sofreu ponto, você tem um tecido que vai substituir aquele tecido anterior, que é um tecido cicatricial, bastante fibroso. Fibroblasto, né, gente? Tó, bastante fibroso, né? Você vai lembrar que o colágeno é a principal proteína produzida por essas células no processo de cicatrização. Tá? E o colágeno vai promover o fechamento do ferimento. As células em questão é o fibroblasto, letra certa, letra C. Beleza, letra C. Vamos para a questão 8. Maiana, quem lê pra gente? Cadê você, Lucas? Bora, Lucas. Red Hot. Bicho, tu sabia que eu vi uma notícia ontem? Tu conhece aquele guitarrista ex, o Josh? O ex-guitarrista, né, que substituiu o Frusciante, ele não foi processado por homicídio culposo, cara. Mas é porque ele atropelou alguém no início do ano lá nos Estados Unidos. Aí veio a óbito essa pessoa, aí ele foi processado, cara, mas não foi julgado. É o guitarrista do Red Hot, mas não é o John Frusciante, não. É o Josh, Ah, tá. aquele que substituiu ele por um tempo. Só conheço a profissão. Pois é, o Frusciante. Não, pois é, o Frusciante deu um tempo, aí esse cara ficou em turnê por uns anos, não foi? Um altão mesmo. Toca guitarra pra caramba. Tem cabelo. É, depois ele cortou. Né, bicho? Loucura, né, cara? Vai nessa. Esse gosto, poucos clientes gostam. Em relação a esse tecido, correto afirmar que Pode dar. tem Bora ler pra gente comentar? Lê A pra gente. Do osso longo. Essa é a nossa. Mas por que que as outras estão erradas? É assim que a gente, né, vai corrigir o distrator. Letra A, manda pra gente, Gustavo. Começa o nome mesmo. Lucas. Lê A. não pode liderar e O que que tá errado aí, Lucas? O que que tá errado na letra A? Exatamente. Quem é que está relacionado com a flexibilidade do osso? A parte orgânica, muito bem. Então o osso, gente, ele é duro e ao mesmo tempo flexível, mas só que a flexibilidade dele a gente quase não observa como na cartilagem, né? Mas é a parte orgânica que vai dar essa flexibilidade. O osso, antes de quebrar, ele absorve muita tensão, tá, gente? Beleza? Antes de fraturar. E essa tensão é absorvida por causa da parte orgânica. Se o osso fosse só duro, ele só seria feito de parte inorgânica. Mas ele é duro e flexível. Ele tem uma borrachinha ali também. Então a letra A está errada por isso. Por que que a C está errada, Lucas? Lê pra gente. Exatamente. Ele diz que o osso basicamente não tem nervos e não tem sangue, né? Passando por ele. E não se justifica, tá? Ele é inervado e vascularizado. Esse é o erro. Letra D. Lê pra gente. Aham. Exatamente. Nesse caso, os osteoblastos são estimulados pela calcitonina, né? Esse é o erro. E quando ele fala bem assim, ó, ah, pelas glândulas paratireoides, é o paratormônio, então o paratormônio está estimulando os clastos e não os blastos, como ele coloca. Você vai grifar esse trecho, né? E você vai corrigir assim que corrige o distrator da questão. E a letra E, Lucas? Leia pra gente. cuidado de plástico, então, ossos. Cuidado de plástico, forma um para preencher o espaço fechado pelo dano. Na verdade, quem é que forma osso novo? Então esse é o distrator corrigido, né, gente? Então, esse é o erro. Então, portanto, a 8, a gente fica com a letra B, tá? Letra B. E vamos fazer a 9. Escolha alguém para ler, Lucas. A 9. Eu acho que é a última, né? Você vai já bater? Uhum. Sobre os ossos, é correto afirmar que
Legal. Gente, anatomicamente, um osso ele é dividido em partes, tá? Só coloca isso daí, ó. A parte da cabeça do osso, ela recebe o nome de epífise, tá? Epífise. E a parte do corpo do osso, ela recebe o nome de diáfise, tá? Por isso que aqui na cabeça do osso você tem uma cartilagem chamada de disco epifisário. Esse disco epifisário, ele está exatamente na região da epífise, tá bom? Beleza, continue, meu querido. Leia a primeira pra gente. Os ossos estão presentes. Pera, quem são os cordados? São animais que têm notocorda, né? Todos os cordados, ó, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Ele está dizendo que esses seres que eu citei para vocês, todos têm esqueleto ósseo. Isso é verdade ou é falso? Falso. Por quê? Tem alguns de cartilagem, que no caso dos peixes condrictes. Então tá errado, vamos para 2, meu amigo. E quer dizer que todo o osso do corpo tem produção de sangue. Isso é verdade ou não? Na criança, beleza. Mas quando você vira adulto, gente, essa função fica restrita em apenas algumas regiões. Principalmente ossos do esqueleto axial. Vértebras, costelas, externo, crânio, tá? Beleza? Vamos para 4, então. Tá certo? Tá certo. Não somente, né? Ah, meu pai é alto, minha mãe é alta. Você é alto também, é verdade? Não, tem fatores de nutrição, prática de esporte, sedentarismo, que vai influenciar o fator genético também, né? Beleza, mas tá certo. Vamos para 8. Genital da imunidade cerate. Sonho da luz. Tá certo isso? Tu para de produzir osso? Tá falso, né? Vamos para 16. É isso? O que a vitamina D faz mesmo, gente? Já lembram? O que ela faz? O quê? O que você disse? Reforça? Então, não é que a vitamina D está no teu osso reforçando, mas o que ela faz? Fala aí, Vinícius. Como? Gente, a vitamina D, ela estimula a absorção do cálcio. Então, se você tem vitamina D, você puxa o cálcio com mais facilidade e manda para o osso. Bora fechar isso aqui rapidinho? Vamos para 32? Não. Ela ocorre na epífise, por causa do disco. E por último, vamos para a gente ir embora? É isso, gente? Não, né? A gente tem um controle, ó. Ora ele tá, ora ele não tá. Então, assim, a gente tem um controle. Não é que ele sempre vai ser depositado infinitamente, deixando o osso rígido para sempre. Não, a gente tem um controle, um equilíbrio, que depende de fatores, né? Então, meu povo, a gente ficará por aqui. Próxima aula a gente continuará falando de sangue, tá? Leia o conteúdo com antecedência para não ficar patetando. E a gente fica por aqui, gente. Forte abraço para todos, bom dia. Intervalo,